pai convidar a Viviane para o jantar lá em casa assim do nada? Também tô preocupada. Não sabe ainda que a Vivi é uma mulher trans, né? Ele não sabe. Se ele descobre isso nesse meio tempo... E a gente já tem uma amostra do que ele é capaz de fazer. Imagina com você, Leonardo, que é o filhinho querido, hétero top, que ele não vê a hora de assumir aquela fundação. Ele vai botar a culpa na Vivi. Você não vai soltar a mão dela. Lorena, não seja covarde. me escuta. Se eu tiver que enfrentar a fera, eu vou enfrentar. Eu queria tanto ajudar. Se chegar no jantar, assim, acho que eu posso desviar a atenção. Ao invés dele implicar com a Vivi, ele briga comigo, Não. que é o peito. É, galera, quem diria que Lorena estaria fora de casa conversando sobre Leonardo, que está apaixonado por uma mulher trans. Ele também mudou bastante, né? Porque ele era um babacão, assim como o pai. Vou dar um jeito. Vou nessa. Concordam comigo? Essa história do Léo com a Vivi, esse jantar, não tá me cheirando muito bem. Ofereci aparecer no apartamento no meio do jantar. Ele não quer que eu me prejudique. E se não for só você? Se aparecêssemos todos nós, assim, de surpresa? Eu achei essa ideia ótima. Já vou dizendo que vocês podem contar comigo. E aí a gente entra, a gente invade o jantar e com a Juquinha e tudo. Esse jantar vai entrar pra história, vai ser o melhor jantar de todos os tempos pra demolir o preconceito que o Ferete tem. Quero ver com esse monte de gente se ele vai ser capaz de falar as atrocidades que ele fala. Abalar o patriarcado é gostoso demais. Nós vamos cutucar a onça com a vara curta. Que onça? Maneira de dizer. Estão aí falando, cochichando. Estamos falando num tom de voz normal. Então, será que eu posso participar dessa invasão ao jantar? Não só pode, como deve. Bem louquinha, hein? E como é que você pensa em justificar essa invasão? Dizer que eu tava andando por ali e aí eu precisei subir. É, gente, assim, convenhamos. A desculpa é o de menos. O negócio é aparecer lá e causar e mostrar pro Ferete que ele não pode ter controle sobre todas as coisas. Entrar pra atazanar com a vida do Dr. Ferete, topa. Às vezes eu me sinto culpada por você ter sido expulsa de casa. A culpa não foi sua. Sempre enfrentei meu pai, mesmo antes de você chegar. Até quando você pretende ficar aqui? É o dia que a gente constituir uma família. Anuncia com o seu vitalidade, porque sendo contrário ver o sol. Quero. Porque Chegou se mentiu pra mim, dei pra ela a chance de me dizer que o Rogério não tava morto. Tem algum motivo pra isso? Eu não vi o morto-vivo, pode ter acontecido. Mal sabe Paulinha e Juquinha que, na verdade, ela roubou as 3 graças e está envolvida com o Rogério nos planos para derrotar Ferete. É como se ela não confiasse 100% em mim. Acho tão lindo esse amor de vocês. Oi, preciso muito ver minha filha. Que saudade. Não me fale saudade, minha filha. Obrigada por vocês estarem recebendo minha filha. Meu pai nunca vai aceitar minha relação com a Juquinha. A vontade que eu tenho é que eu peça guarida pra vocês. Tem tanta coisa acontecendo lá em casa que eu preciso estar por perto agora. Contou que o pai chamou a Viviane pra jantar. Bom, galera, já que Maomé não vai à montanha, a montanha vai até Maomé, né? Zenilda não aguentou de saudade e foi visitar a sua filha. Mal sabe ela que esse jantar vai ser babadeira. A namorada do Léo talvez não seja o tipo que o Dr. Ferete sempre sonhou. Se referindo ao fato da Viviane ser outra classe social, eu acho que você está enganada. Será que ele vai continuar animado quando descobrir que ela é uma mulher trans? Viviane é uma mulher trans? É. Para que o Ferete pula daquela janela de vez. Tinha que abrir essa sua boca de sacola. Eu também não tô entendendo o climão. Aceitou a filha sapata. Agora o filho. O filho namorar um me. Uma mulher! A gente tá falando de pessoas que estão se apaixonando por outra pessoa. Eu sou capaz de entender. Leonardo se apaixonou por essa moça. Tá feliz. Isso. Então, não tem problema nenhum. Enquanto Zenilda é uma mulher aberta pra vida, né, e enxerga que existem várias formas de amor, Ferete, né, já é um homem muito fechado, né. Enquanto uma veio muito, o outro veio pouco no relacionamento. Fico pensando como é que eles estão dando certo por tanto tempo. Acabou o assunto. Mas o seu pai não vai entender. Se o Léo realmente quiser ficar com essa moça, nada nem ninguém vai impedir. Eu sei, pois é. Se eu já tava ansiosa com esse jantar agora, então eu não tenho nem palavras. Não, mas fica tranquila que a galera toda vai estar lá. Gosta de ver o circo pegar fogo, hein? Eu convidei.
pra dar uma força pro Léo. Mas olha, se você achar inconveniente, a gente desiste. Quer saber? Vai ser ótimo. Mais chance do Ferete se comportar. Aí entrando. E vem cá, o pai tá sabendo que você veio aqui me ver? Não. Saiu da fundação mais cedo, disse que tinha uma reunião. Reunião, aquela sócia intragável dele, né? Ai, Então era exatamente isso que eu tinha entendido. Rogério, todo mundo pensava que estava morto, apareceu do nada um dia na casa dele como se nada tivesse acontecido. Tá tudo bem aí, chefe? Tô procurando escuta. Eles colocaram a escuta aqui pra vigiar a gente. Paranoia desbloqueada com sucesso. Vai paranoia? Você acha que é paranoia, Juquinha? Você não viu o que fizeram comigo? Olha aqui, ó. Nessa, eu sou obrigada a concordar com a loucura do delegado Jairo, até porque Ferete, Arminda e companhia são capazes de tudo. Jacaré que dorme no ponto vira bolsa de madame. Paulinho, Não. Sério? Não, sério. Acho que pode ter escuta aqui. claro que não. Falando em paranoia, sua com a Gerlúcia. Eu ainda tenho a sensação de que ela não tá me contando as coisas, sabe? Às vezes, nas relações, alguns segredos, alguns mistérios são bons. Falou o detetive Juquinha, né? Que mal chegou aqui e já se acha bambambam das investigações, dos assuntos do coração. Vamos voltar aqui pro trabalho? Rogério, você acha que ele pode ter forjado a morte dele? Isso aí a gente vai ter que descobrir. Teria muita crueldade dele com o filho. Pelo que a Gerluce me falou, ele e o filho eram unha em carne. Agora a gente só precisa saber onde é que o Rogério tava e pra onde que ele foi. Com ou sem escuta, é bom que ninguém saiba que a gente tá investigando esse caso. Principalmente o teu sogrão. Porque se ele for, como eu imagino, vai ter que forjar a morte pra fugir dele, vai ser nós dois. Juquinha é pior ainda, né? Que ela já namora a filha do homem. O homem já não gosta dela, o homem já é homofóbico. Mais uma razão aí pra decapitá-la. Se ela não fosse filha de desembargador, com certeza já estaria numa cova. não sei se foi uma boa ideia te meter nessa roubada. Eu já conheci sua mãe. Falta conhecer seu pai. Meu pai é bem desagradável. Eu não tenho medo. Eu posso até parecer essa patricinha. Eu não passo o dia inteiro lá naquela delegacia lidando com bandido pra chegar à noite e deitar pra homofóbico. Esse jantar é pra ele conhecer a namorada do meu irmão. Ele vai conhecer 2 noras pelo preço de uma. Será que não é meio loucura a gente chegar assim, sem ser convidado? Se você quiser desistir, eu tô com você. Não. Eu só tô falando isso tudo pra você não achar que a gente tá indo dar um passeio num parque. Não tem por que se esconder. Gente, é incrível. A cada episódio, a cada cena dessas duas, parece que a intimidade, o jeito de olhar, o jeito de conversar vai se aprimorando, sabe? E é muito bonito de se ver isso. A gente se adora. Mais do que isso. A gente se ama. Eu te amo. Também. O resto é menor. Meu medo é o pai te tratar mal. Prendo ele por desacato à autoridade e homofobia. E se ele engrossar do meu lado, e é capaz de eu arrumar ele. Você não existe. Meus amores, todos prontos? Só a gente manter o que a gente sempre ostentou. E né? educação. E- Fui criada por Cáspio da Mata e João Rubens. Tão A gente vai lindas. ser assim também, né? Ai, Apertem os cintos. Antes a família era de 4 pessoas, né? Fora os namorados. E agora é 4 com a namorada, porque ele já não quer mais saber da Lorena. Aos poucos o Ferete vai ficando sozinho. É só uma questão de tempo agora. E Leonardo e namorada, já chegaram? Estão a caminho. Muito vinho pra 4 pessoas? Já sobrado o que faltar. Ferete, se prepara que o seu jantar vai ser invadido por uma caravana gay. Vamos pra esse jantar ou não? Vamos ver o que vai dar essa bagunça. Então vamos logo. Vamos lá. Boa. Vamos que eu tô com fome. Acho que não vai dar tempo de comer, não. O jantar já deve estar rolando. escuta, acabou de abrir a Gaiola das Loucas. Foi todo mundo junto pra sua casa. Acabou de começar uma relação, né? Mas qual é a função de uma mulher num casamento? Eu quero que o Leonardo me dê 3 netos. Então, quantos netos que você vai me dar? Como eu falei, O Bonde das Maravilhas é a nova sensação. Tum, 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 tum. E chegou na casa do Ferete pra arrastar meio mundão. Bem-vindos. Então você, Lorena, respeita a minha ordem, vem pra cá com essa cavalaria. Mas nem sempre você é o centro das atenções. Deixa eu cumprimentar a estrela dessa noite. linha. Tentando realizar o seu sonho, expondo as 3 graças. Na verdade, eu fui voto vencido. Já falou algum absurdo? Seu pai só fala absurdos. Seja Juquinha. Eu vim, Eu acho que você tá Vinho. brilhando demais. nem comecei. Ô,
me sentindo a filha pródiga. Você tá aqui só de passagem. Portanto, eu espero que você suba junto com esse bando que você trouxe e vá embora. Parece que esse vinho já tá fazendo efeito, né? Ferete parece que já tá um pouquinho altinho, faltando com a educação, com os modos. Deixa eu te Lorena. apresentar pelo menos a minha namorada. Não precisa me apresentar. Eu já conheço essa daí. Chega perto, não, hein? Isso aí pega. Isso. Vai dizer que você tem medo, hein? 100% hétero. Amigo Ferretti, eu sei que tanto você quanto eu nos preocupamos em primeiro lugar com as nossas famílias. Aqui só tem uma família. É a minha. Apesar da minha filha vir me afrontar com essa namoradinha pra validar uma aberração. Essa aí, essa baixinha atrevida. Eu posso ser baixinha assim, mas pra uma boa briga eu sou capaz de crescer 50 centímetros. Olhamos a sua filha na nossa casa. Olha aqui, vocês não fizeram isso de boa ação. Vocês dois chamam essa menina de filha. Parece que o bicho que estava dentro do Ferete, ou melhor, o homofóbico que estava dentro dele, agora resolveu sair de dentro de uma vez, né? Vocês deviam estar presos no viveiro de periquito! Não paro! Você disse o que pensa de cada uma dessas pessoas. Eu não ouvi nada sobre mim. Acho que você é até bonitinha, baixa renda. Ah, eu só quero saber se você tá preparado pra ver o que eu tenho pra falar. É claro. Lembra aquele assunto sobre os netos? Eu vou sim te dar netinhos lindos. Eu e o Leonardo provavelmente vamos adotá-lo, porque eu sou uma mulher trans. O que é isso? Se você quiser descobrir, vai na internet e pesquisa. Leonardo, ela tá falando que ela é um homem? E agora sabemos quem que Leonardo puxou ali no começo, quando conheceu Vivi, e soube de toda a verdade, porque o Ferete tá falando igualzinho o Leonardo no começo. Você não pode falar isso, pai! Com essa aberração! Chega! O doutor não vai mudar ninguém aqui. Você expulsou a Lorena de casa pra acabar com a nossa relação? O que vai acontecer se eu pedir ela em casamento? Se você pedir, eu aceito. Sério? A culpa disso foi minha. Ele não estava preparado para esse jantar. Vai, vamos, Macedo. Ó, me ajuda aqui. Vi, vem comigo. Tô indo. Gente, Beijo, meus amores. Obrigada. Muito. Não adianta, meu pai nunca vai aceitar. Nunca também é uma palavra muito forte, né, Lorena? Talvez ele só tenha assim que tomar mais umas chibatadas do que o normal das pessoas durante a vida para largarem de ser preconceituosos, né? Tá, gente? Pena, né? O nosso amor é muito lindo. Vamos? Vamos. Quer? Não, tô dirigindo. Quer dizer, então, que o Ferete passou mal. Eu acho que foi uma mistura de excesso de vinho com excesso de homofobia. Deu até uma peninha dele. Quando eu falei que eu podia casar com a Lorena, Aí ele não aguentou. ele tem muita vida pra se recuperar de muita coisa. Machista, homofóbico, misógino, transfóbico. Parece que ele é o Passei a noite inteira na delegacia relendo o inquérito da morte do Rogério. Fiquei tentando entender. O cara morreu, desmorreu. Se na verdade ele for a vítima disso tudo, se ele estiver pensando em se vingar pessoalmente de tudo que aconteceu, mas tem também uma outra hipótese. Paulinho já foi inteligente, né? Já matou aí na primeira hipótese. Esses policiais aí dessa delegacia, eles não são para brincadeiras. Juquinha e Paulinho, mais o delegado Jairo, são os três mosqueteiros. Ele tá de conluio com o Ferete. E os dois estão pensando em fazer uma coisa muito pior. A pessoa que tá mais à mão pra ser investigada é o Ferete. É pouco, desse jeito eu é que vou ter um treco aqui. A dor no peito já amenizou. O eletrocardiograma dele mostrou alterações. Ele sofreu um estresse agudo do coração. A gente vai refazer os exames agora, levando ele para um procedimento que chama cateterismo cardíaco. Por mais que eu ache que meu pai exagerou e por isso que ele teve esse ataque, eu tô muito preocupada.